Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a professora Milka, professora do quarto ano da Escola Alternativa, tá bom? Hoje teremos aula de matemática, será a aula número 3, tá bom? Nessa aula número 3, o que a gente vai abordar? A multiplicação e a divisão, tá? Quando a gente fala de multiplicação e divisões, nessa segunda parte, né, teremos os termos da multiplicação, quais são os termos da divisão, falaremos sobre como multiplicar por 10, por 100 e por 1000, e as propriedades da multiplicação. Tudo bem? Espero que vocês estejam num ambiente calmo, tranquilo e confortável, e vamos dar início à nossa aula. Bom, quando a gente fala de termos da multiplicação, a gente fala dos nomes, né? Cada parte da multiplicação. Então, aí a gente tem uma conta de 321 vezes 3, que é igual a 963. Quando eu monto o algoritmo formal da multiplicação, né? Dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena e unidade abaixo de unidade, a gente tem as ordens corretas, né? Dos termos. Então, aqui a gente tem o fator, temos o segundo fator, e temos o produto. Então, na multiplicação, trabalhamos com fatores. Tá? Temos que ter o primeiro fator, o segundo fator. Tia, precisa ter ordem específica? Não. Quando falamos de fator, a gente tem que lembrar o quê? Que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, tanto faz eu fazer 321 vezes 3 ou 3 vezes 321. Eu vou conseguir obter o mesmo resultado, tá? Do mesmo jeito, ao lado, ele tem mostrando como se faz a multiplicação de números grandes. Por exemplo, a gente vai multiplicar 1.200 por 5. O que é que eu devo fazer? Então, olha só, eu vou pegar esse numeral 5 aqui e vou multiplicar por cada uma ordem, de forma individual. Então, o mesmo 5 vai multiplicar por zero. Então, 5 vezes zero, coloco embaixo aqui, ó, zero. Se eu multipliquei o da unidade, então é abaixo da unidade que eu irei colocar. 5 vezes zero, né? Zero. Lembre que agora esse zero é da dezena, então eu coloco abaixo da dezena. 5 vezes 2 dá 10, né? 2 dá 10. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar abaixo da dezena, só que como são dois algarismos, eu vou descer, vou deixar embaixo o algarismo da unidade, que é zero, e subo da dezena, 1. Aí, agora aqui eu faço 5 vezes 1 é 5. Quando eu multiplico, o que sobrou só sobre o número que eu multipliquei, eu adiciono. Então, 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. E assim, 1.200 vezes 5, ou 5 vezes 1.200, dá 6.000, ok? Bom, e quando faltar os fatores, né? Então, tá faltando fator. Então, eu tenho a multiplicação de 5 vezes alguma coisa que dá 20. Né? 5 vezes outro fator que dá 20. Se está me faltando fatores, então eu posso usar a tábua de Pitágoras para identificar qual é esse número que está faltando. Ou realizar a operação inversa da multiplicação, tá? Então, vamos lá. Eu tenho um primeiro exemplo aqui que é 5 vezes 9. 5 vezes 9. Então, eu vou procurar na minha tábua, né, ou tabela, 7 vezes 9 no caso. Então, eu vou procurar o numeral 7 e no grupo, ó, na coluna 7 e na linha 9, eu tenho o valor de 63. Então, o que eu faço? Adiciono 63. Ou pode vir a acontecer de estar faltando um dos fatores. Então, é onde vai entrar. Eu vou procurar a tabuada do 7, né, que é o único fator que eu tenho. Então, eu vou na tabuada do 7 e vou procurar o resultado que der 63. Encontrei. Então, como eu estou trabalhando a coluna, paralelamente a ele, né, que vai cruzar, ver o cruzamento dessas linhas, no 63 eu vou agora em linha horizontal. O que que eu vou fazer? Eu vou voltar até o numeral e descobrir que é 9 que está me faltando. Então, eu consigo obter que 9 vezes 7 é 63. E 7 vezes 9 também é 63. Mesmo que faltam um dos fatores, eu vou na minha tábua e consigo identificar. Do mesmo jeito, a gente tem outra operação aqui, ó. 6 vezes 8. Tá fácil. Então, eu vou procurar ou na linha ou na coluna. Quando eu procuro numa linha, eu vou lá e procuro na outra coluna. E assim, eu vou fazendo 6 e na coluna 6 e na horizontal 8. Então, olha só que interessante. Eu tenho o valor.
6 vezes 8, 48. O mesmo pode ser 8 vezes o número que está faltando, o resultado é 48. Como eu já estou aqui, ó, eu já consigo entender que o número que está faltando é o da minha coluna, que é o número 6. Tudo bem? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os termos da divisão. Então, na divisão, também existem nomes específicos para cada parte, para cada função ao dividirmos uma conta, tá? Então, temos o dividendo, né, que é o valor que vai ser dividido, né, o valor total de algo onde eu vou compartilhar, dividir. Temos o divisor, tá? O divisor é a quantidade de vezes que ele vai ser repartido, ou quantas partes eu vou dividir aquele valor. Então, os 37 eu vou dividir em 12 partes. Eu vou separar 12 pedacinhos de 37, tá? Eu vou botar em 12 grupos o 37, no caso. O resultado da conta é o quociente, ou quociente, ou quociente. E temos o resto, tá? O resto ele só aparece quando trabalhamos com a divisão armada, ok? Do mesmo jeito, a gente tem aqui, ó. Temos uma conta de quanto? De 12 vezes 2. Então, vamos fazer a multiplicação, né? Como é que eu sei que vai dar o quociente 3? Então, o que eu vou fazer? Na tabuada do 2, porque lembra, eu vou dividir por 12. Então, na tabuada do 12, eu vou começar a fazer toda aquela tabela de Pitágoras, ou tábua de Pitágoras. 12 vezes 0, 0. Porque qualquer número multiplicado por 0 é 0. 12 vezes 1, 12. 12 vezes 2 e assim por diante. Como 12 vezes 1, qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo, eu não vou fazer a conta do 12 vezes 1. Eu já vou passar para o 12 vezes 2. 12 vezes 2, a gente tem o quê? 22 não, 24. 12 vezes 3, eu tenho 36. 12 vezes 4, eu tenho 48. É aí onde entra. Eu tenho que lembrar que quando eu for fazer a divisão, o número, né, que vai ser dividido, que é o 37, né, o dividendo, o 37, eu tenho que ser sempre igual ou menor que ele. Sendo assim, na tabuada do 4, o 48 não pode entrar. Então, eu vou voltar um pouquinho. No 3 eu consigo, porque eu tenho 36. É próximo de 37, mas é um número inferior a ele, abaixo dele. Então, eu coloco o valor 36 e o valor multiplicado, eu adiciono ele no quociente. Então, é a mesma coisa que eu ter feito 13 vezes 2, 12, coloco o resultado 36. Menos e subtraio. 7 menos 6, 1. 3 menos 3, 0. Obtendo assim o resto. E tia, e esse 1, eu posso dividir por 12? No momento, não. Por quê? Porque para eu dividir por 12, eu tenho que ter um valor igual a 12 ou superior a ele. Sendo assim, a minha conta termina por aqui. Para por aqui. Tá bom? Então, aí a resposta certa seria eu usar a tabuada do 3, né? Na tabuada do 12, a multiplicação feita por 3, que daria 36. Tá bom? O que a tia vai fazer agora? A tia vai dar uma pausa com muito amor no coração para a realização das atividades, da página 135 até a 138. Então, a tia aguarda vocês com muito amor, tá bom? Beijo. Retomando a aula, aqui a gente vai falar sobre a multiplicação por 10, por 100 e por 1000. Por que ela é importante, né? Ela é um método de cálculo mental, rápido, ágil. Então, vamos lá, vamos lembrar como podemos fazer. Eu vou multiplicar 7 vezes 1. Então, eu vou procurar sempre multiplicar os números diferentes, de 0. Então, eu tenho 7 e 1. Então, eu vou fazer 7 vezes 1, 7. Quantos zeros sobrou nessa conta? Sobrou somente um zero. Então, eu faço o que? Adiciono ele no final da conta, 70. O mesmo vai acontecer agora com 22 vezes 10. Olha lá. 22 vezes 10, eu faço 22 vezes 1. Dá 22. Quantidade de zeros que sobrou da conta? 1. Então, adiciono ele no final. Essas multiplicações são por 10. Quando eu faço a multiplicação por 100, o que eu posso fazer? Eu vou procurar todos os números diferentes de 0. 5 vezes 1, que é 5. Quantos zeros eu tenho aqui na conta? Na multiplicação? 2. Então, eu jogo os 2, adiciono os 2 zeros no resultado. Deu 500. 47 vezes 100. Então, ó, vou multiplicar os diferentes de 0. 47 vezes 1, 47. Quantos zeros sobrou? 2 zeros. Então, eu adiciono esses 2 zeros no final da conta. Do mesmo jeito, agora eu tenho 205 vezes 1000. Olha que interessante.
Então, eu vou fazer o quê? Os 205 vezes 1. Tia, por quê? Mas aqui no meio não tem um zero? É, mas o zero ele tem que vir sempre à direita, tá? Então, esse zero aqui está no meio do numeral, então não pode ser usado. Só se ele vier no final à direita. Como está aqui, ó, de 1000, eu tenho todos esses zeros à direita. Sendo assim, eu posso fazer a multiplicação aqui por 1000, tá? Então, vamos lá. 205 vezes 1, 205. A quantidade de zeros que eu tenho aqui é a quantidade de zeros que eu vou adicionar no resultado. 205, 1000. Do mesmo jeito, eu tenho 90 vezes 1000. Olha que interessante. No 90 vezes 1000, eu vou multiplicar tudo que é diferente de zero. Olha só. 9 vezes 1, 9. E vou adicionar todos os zeros ao resultado. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 zeros. Os 4 zeros foram jogados no final. Aqui ele diz o seguinte: Vera vende doces colocados em caixas. Na caixa seguia doces de chocolate e doces de coco. Ah, bem interessante. Essa é a atividade da página 141. O que é que vamos fazer? A gente vai trabalhar aquele método da multiplicação. Vou trabalhar as fileiras e as colunas. Só que quando eu for trabalhar, eu tenho que lembrar que eu tenho a mesma quantidade de doce em todas as fileiras, na quantidade também de doces na coluna. Só que observe aqui as imagens, que eu tenho doces de chocolate e tenho doces de coco. Então, para eu realizar essa multiplicação, ela vai ser um pouco diferenciada. Por quê? Porque eu vou precisar realizar a multiplicação com o uso de parênteses. Para quê? Para identificar que existem diferenças entre eles. Por exemplo, quantas fileiras ao todo eu tenho? Eu tenho 4 fileiras. Então, eu vou colocar o valor de 4 vezes. Por que vezes? Porque agora eu vou multiplicar as colunas, vezes. Vou abrir o parênteses e vou lembrar que eu tenho grupos com doces de beijinho de coco e doces com chocolate. Então, eu vou ver, na minha coluna, eu tenho quantas colunas de chocolate? Eu tenho 8, adiciono 8. Lembre que ainda mesmo que sejam doces diferentes, estão todos em colunas. Então, vai ser os 8, né? As 8 colunas mais as 4 colunas. Sendo assim, eu fecho o parêntese. Lembre, por que eu coloquei em parênteses? Porque tanto as 8 colunas quanto as 4 colunas se referem ao grupo de colunas. Eu simplesmente separei porque elas referem-se, né, a doces diferentes, com sabores diferentes. Na hora que eu for realizar a multiplicação, presta bem atenção. Como ele está em parênteses, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar a multiplicação de fora para dentro. Uma de cada vez. Então, como eu vou fazer? Eu vou fazer o 4 vezes o primeiro algarismo. 4 vezes 8 e depois eu vou fazer o 4 vezes o segundo algarismo, tá? Então, observe lá. Eu fiz o primeiro, 4 vezes 8, tirei do parênteses e montei aqui embaixo, ó, 4 vezes 8. Lembrando que quando eu vou fazer agora a segunda, eu vou fazer 4 vezes 4. Também vou repetir aqui embaixo. Mas observe que aqui no centro não tem valor nenhum, não tem operação matemática nenhuma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descer o número, a operação matemática que estava entre parênteses. A operação em matemática, a matemática que estava entre parênteses, não é soma? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou descê-la. Então, agora eu tenho a conta de 4 vezes 8 mais 4 vezes 4. O que significa dizer isso? A gente tem que ter um cuidado na hora da multiplicação, por quê? Porque a multiplicação, ela briga bastante, então ela é forte. Então, quando a gente trabalha a multiplicação, a gente tem que lembrar que a multiplicação, ela sempre tem que ser resolvida primeiro, tá? Gosta de ser resolvida primeiro. Então, ela vai sempre na frente. Então, o que eu vou fazer? Mesmo eu tendo uma multiplicação aqui no meio, uma soma aqui no meio, perdoe, eu vou realizar primeiro as operações de multiplicação, vou realizar os fatores. A soma só vai ser no final. Então, o que significa dizer? Que eu vou fazer 4 vezes 8, vou obter o resultado, e depois eu vou fazer 4 vezes 4. Como assim? 4 vezes 8 dá quanto? 32. E 4 vezes 4, 16. Mas eu tenho 32, 16. Novamente, lembra aquele sinalzinho de mais da operação matemática lá no meio da conta? Agora que não tem mais trabalho com multiplicação, eu vou descer novamente e vou realizar a operação de soma, porque só tem ela. 32 mais 16, 48. Tá certo? Então, o resultado dessa conta seria 48. Do mesmo jeito, a gente vai fazer de várias formas diferentes a multiplicação. Todas elas vão dar o mesmo resultado? Vão sim, vamos lá. Eu estou aqui com 7 fileiras com 23 doces. Então, eu sempre vou trabalhar com 7 fileiras, 23 doces. Vamos lá. Na primeira conta, eu vou fazer o algoritmo formal da multiplicação. Então, tanto faz a forma que eu vou montar. Se eu vou fazer 7 vezes 23 ou 23 vezes 7. O importante é que eu lembre que
O valor de baixo, o fator de baixo, eu vou multiplicar por cada um dos de cima. Então, eu vou multiplicar o 7 vezes 3, eu vou obter o resultado e colocar aqui embaixo. Depois, eu vou multiplicar o 7 vezes 2 e vou colocar o resultado aqui embaixo novamente. Sendo assim, 7 vezes 3 dá 21, ou 3 vezes 7, 21. Não posso colocar o 21 embaixo, então faça aquilo que a gente já fazia na sala de aula, né? Reorganiza esses números. 1 desce, porque ele é unidade, e o 2, que é dezena, ele sobe para a próxima ordem. Sendo assim, agora eu vou multiplicar o 7 por 2. 7 vezes 2 dá quanto? 14. Lembra que agora subiu 2 mais 2. Então, 14 mais 2, 16. Resolvi a primeira conta do método mais simples. Mas tem outros métodos. Aqui a gente vai fazer agora pela decomposição. Então, eu vou separar um algarismo. Um algarismo, tá? Então, o número aqui. Então, eu vou fazer o quê? Vou repetir o começo. 7 vezes. Lembra quando eu tenho um algarismo e eu vou separar ele? Tá. Então, como é a decomposição de 23? A decomposição de 23 é 20 mais 3. Então, eu vou colocar dentro do parêntese, como lá no slide anterior. E vou colocar o sinal de mais, porque lembra, eu estou decompondo. É 20 mais 3, que é 23. Sendo assim, eu vou realizar aquele mesmo processo. Sempre eu vou fazer a multiplicação primeiro. Então, eu vou fazer 7 vezes 20 e depois 7 vezes 3. E vou descer a operação matemática que está dentro do parênteses, que é soma. Sendo assim, eu vou conseguir obter o resultado. 7 vezes 20 dá 140 e 7 vezes 3 dá 21. Do mesmo jeito, como não tenho mais multiplicação, eu vou descer novamente aquela operação matemática do início, lá do parênteses. Soma. 140 mais 21, 161. Veja que eu obtive o mesmo resultado, mas de forma diferente. Agora eu vou fazer 7 vezes 23 novamente, só que agora eu vou fazer desde o início, né, pela multiplicação. Essa aí também é outro método para se fazer. Olha só que interessante. 7 vezes 23. Eu vou fazer o mesmo que eu fiz anteriormente com o 23, eu vou decompor. Mas eu não vou decompor só quando eu começar. Então, eu vou começar a decompor já na hora de armar. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer 20 mais 3... E abaixo do símbolo de cálculo da operação matemática, eu vou adicionar, vou fazer a conta de vezes e vou colocar o 7. Agora sim eu vou realizar essa operação por meio da decomposição. O que eu vou fazer? Toda vez que eu multiplicar um número, eu vou multiplicar todo o resultado, eu vou colocar embaixo. Tia, não sobe? Sobe quando a gente trabalha com essa primeira operação aqui, ó, que é o algoritmo formal da multiplicação. Nesse caso de decomposição, não. Todos os números que eu multiplicar e o resultado que eu obtiver, eu vou colocar sempre embaixo. Olha que interessante. 3 vezes 7, lembre, se eu fiz a decomposição, a operação matemática que eu fiz do 20 mais 3 é qual? Mais. A soma. Então, eu vou descer ela. Então, agora eu faço 3 vezes 7 é o 7 vezes 3, 21. Viu que eu coloquei tudo embaixo? E agora, 7 vezes 20, 140. Como eu adicionei, tem um sinal de mais ali embaixo, porque lembra, no começo eu decompus. Então, agora eu vou fazer 140 mais 21. Vou obter 161 também. Olha que maravilha. Então, eu consegui de 3 formas diferentes obter o mesmo resultado. Você vai fazer aquela que você se identificar, que você achar melhor. Aqui, né, eu me despeço de vocês, deixando vocês com as atividades da página 138 até a 151. Então, eu te desejo um bom estudo e nos vemos na aula, né, na aula remota, tá bom? Muito beijo e até mais, amores.